Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Henrique Nogueira da Gama. Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre a patrulha ideológica até a censura nas redes sociais. O termo patrulha ideológica foi criada pelo cineasta Glauber Rocha nos anos 1970, em que ele falava da perseguição da esquerda com relação a todos aqueles que discordavam dela. Ou seja, qualquer um que discordasse do pensamento esquerdista nos anos 70 era boicotado, desprezado, perseguido, sofria retaliações, como por exemplo, era vilipendiado, ironicamente, enfim, as pessoas eram muito perseguidas pela esquerda durante a época do regime militar, mesmo com a censura que havia do regime militar, havia essa perseguição da esquerda que foi violenta. Isso não começou nos anos 60, 70, não. Ela vinha desde os anos 1920, logo quando começou o Partido Comunista, 1922, que muitos escritores se filiaram ao Partido Comunista Brasileiro. Então, muitos se filiaram, era, na época, a geração de 20, de 30, tiveram muitos esquerdistas, muitos comunistas na época, desacreditavam no comunismo e foi propagado isso em toda a intelectualidade da época. Não tinha um escritor que não fosse de esquerda. Bom, com o passar do tempo, principalmente depois que foram revelados os crimes de Stalin, muitos desses escritores se desiludiram com o comunismo. Um deles foi o escritor Jorge Amado. Jorge Amado, ele que foi inclusive deputado federal pelo Partido Comunista Brasileiro, ele se desiludiu quando ele descobriu os crimes de Stalin, né, que foram revelados pelo sucessor dele, o Khrushchev, Nikita Khrushchev, e ele se desiludiu e saiu do Partido Comunista. E ele sofreu retaliações sérias em relação a isso. Eles começaram a perseguir. Mas o Jorge Amado, como era um escritor famoso, sempre foi um escritor muito difundido, as retaliações não foram tão grandes em cima dele, não chegaram a atingi-lo com uma precisão forte. Então, o Jorge Amado, ele foi perseguido, mas não sofreu tanta a força dessa perseguição. Já nos anos 1960 e 70, com o regime militar e a estratégia da esquerda de ocupar o espaço em que vários artistas, vários jornalistas, escritores de esquerda já estavam ocupando editoras, redações de jornais, emissoras de televisão, isso ficou muito mais intenso. Então, quem discordava, ele era alijado do meio. Muitos jornalistas foram alijados, eles foram tomando conta das redações de jornais a ponto de não ter mais nenhum jornalista de direita, tipo Gustavo Corsão, por exemplo, foi alijado. Uma das maiores celebridades que sofreu muito nessa época com a patrulha ideológica do Partido Comunista foi o cantor Wilson Simonal. O meio artístico todo boicotou ele. Ele, por uma questão dele estar envolvido num processo, ele teve a infelicidade de dizer que era amigo do pessoal do DOPS, que era a polícia da época que perseguia os comunistas, né? O Departamento de Política Social, na época, o DOPS. E eles eram
não só perseguidores, eles praticavam tortura, matavam, enfim. Estavam naquela guerra contra a, a luta armada. E o que aconteceu? O Wilson Simonal, no inquérito para apurar uma possível surra que ele tenha dado no contador dele, ele disse que era amigo desse pessoal e o que aconteceu? Ele passou a ser boicotado de forma severa. Todo o pessoal todo o meio artístico passou a dizer, olha, não participo mais de shows onde ele estiver. O Pasquim também passou a persegui-lo sistematicamente, e com isso a carreira dele acabou. Ele simplesmente foi para o ostracismo durante anos. No início dos anos 2000, ele ainda já um pouco antes dele falecer, no final dos anos 90 mais ou menos, ele mesmo tentando, mesmo mostrando que nunca teve nada a ver com os órgãos de repressão, mesmo assim ninguém o perdoou. Essa é que é a verdade. Ele morreu ainda com esse estigma de ter sido delator do DOPS. Outro que foi grandemente perseguido pelos comunistas foi o grande filósofo e cientista político Olavo de Carvalho, porque ele se declara anticomunista, é um intelectual, um estudioso sobre o assunto, sobre comunismo, sobre globalismo, e ele foi muito perseguido e é perseguido até hoje. Ele tanto foi perseguido na época, principalmente nos anos 90, quando ele lançou o primeiro livro dele, e eles fizeram um silêncio absoluto sobre a figura dele, e quando mais tarde, durante o início das redes sociais, a coisa ficou mais intensa ainda. Ele foi muito perseguido. Outro que foi grandemente perseguido na época é o Enéas Carneiro. O Enéas Carneiro foi ridicularizado, inclusive. Ele que falava contra o globalismo, o comunismo, né, o que estava se armando para o Brasil, que era o que o PSDB e o PT estavam querendo armar para o Brasil. Ele foi o primeiro a denunciar isso e ele foi muito perseguido por isso. Então, isso veio se intensificando. Essa patrulha ideológica, ela funciona até hoje, só que hoje a situação é um pouco diferente. Hoje não é só a patrulha ideológica que existe. Hoje existe uma verdadeira censura explícita por eles. Mesmo eles não estando no poder, mesmo hoje estamos num governo democrático, como o governo do presidente Bolsonaro, eles estão atuando já um outro patamar, hoje já nas redes sociais. O Twitter, o Facebook, o Instagram estão censurando mesmo quem não está de acordo com as normas que eles acham, porque muitos desses funcionários que trabalham nessas plataformas, nessas empresas, são oriundos de onde? Das universidades, do jornalismo, são sociólogos, jornalistas, são inclusive antropólogos, e eles vão trabalhar onde? Nessas áreas, né? Nessas plataformas. E aí, o que acontece? Nessas empresas, elas, ao contratarem eles, já vão aparelhando essas empresas com o pessoal deles. E aí começa a perseguição àqueles que não são do lado deles. Qualquer conservador, qualquer patriota está sendo censurado hoje. Eu mesmo já fui censurado várias vezes no Facebook, passava dias, até o dia que eu resolvi processar o Facebook, eles pararam com essa palhaçada. Essa é a realidade, porque eles só entendem essa linguagem. A coisa ficou tão séria, por exemplo, no Twitter, que o presidente norte-americano Donald Trump foi censurado.
Nunca podia imaginar na minha vida que eu ia ver um presidente americano sendo censurado. E isso aconteceu. E hoje nós temos também uma outra espécie de censura já vinda do Supremo Tribunal Federal. O inquérito do fim do mundo, né, o inquérito, chamado inquérito das fake news, por exemplo, está perseguindo jornalistas e blogueiros e youtubers conservadores e patriotas, inclusive deputados e estaduais e federais. Carla Zambelli, Bia Kicis, o youtuber Bernardo Küster, dentre outros, o jornalista Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, todos eles estão nesse inquérito, que é um inquérito que justamente foi feito para perseguir quem não quem é contrário à esquerda e bolsonarista. Então hoje todo bolsonarista que de destaque provavelmente está nesse inquérito. Então, o que a gente vê hoje? Que a censura está cada vez pior. Ela foi, aos poucos, a esquerda, mesmo ela não governando o país, ela continua interferindo e perseguindo os seus desafetos, os seus opositores, aqueles que não concordam com o modo dela pensar. É assim que ela age, é assim que ela luta na guerra de forma suja, de forma arbitrária, tentando impor o seu pensamento de qualquer forma. A gente está vendo também, eu quero citar o caso do jornalista Rodrigo Constantino, que também foi demitido no jornal por pressão da esquerda. E outros, muitos outros. Enfim, por hoje é só. Muito obrigado. Curtam o canal, compartilhem o vídeo e vamos em frente. Muito obrigado.